Sentidos de família e a questão de gênero. Reflexões e contribuições à formação de professores. Fátima Maria Leite Cruz, Carlos Eduardo Monteiro. Introdução. Este capítulo discute os sentidos de família atribuídos por grupos de contextos diversos através de estudos empíricos desenvolvidos pelos autores e por eles orientados em atividades acadêmicas de iniciação científica, de trabalhos de conclusão de curso, de especialização e de dissertações de mestrado em Psicologia na Universidade Federal de Pernambuco, UFPE. Entre os achados dessas pesquisas, vimos que foi destacada a importância de se ter uma família para atores diversos, quando essa questão lhes foi indagada ou quando foi tematizada nas diferentes investigações. Todavia, ao construir uma análise transversal desses estudos, refletimos sobre um aspecto que não tinha sido trabalhado a princípio nessas pesquisas, mas que ficou evidente neste corte temático: a interface dos sentidos de família com a questão de gênero. Nossas análises contemplam o contexto interacional e a dinâmica sociocultural e histórica a partir da perspectiva da Teoria de Representações Sociais, TRS, a qual oferece subsídios que evidenciam que as crenças compartilhadas por grupos a respeito de um dado objeto ou de um fenômeno social se comunicam como sistemas representacionais. Assim, os sentidos compartilhados por grupos circulam nos processos comunicativos, produzindo polissemia de significados que orientam as condutas e as práticas sociais. Moscovici, em 2003. Neste artigo, apresentamos resultados de estudos relativos à temática da família, divididos em dois eixos. O primeiro abrange as pesquisas coordenadas pelos autores deste capítulo, a saber, expressões e significados da exclusão escolar, representações sociais do fracasso em matemática, segundo alunos e professores da educação básica e superior, Cruz, em 2006. Representações sociais de família nos anos dourados em Pernambuco, Cruz e Santos, em 2008. Representações sociais de violência contra a mulher nos anos dourados, Cruz, Santos, em 2013. E o que dizem os pais sobre o ensino e a aprendizagem de matemática em escolas do campo, Monteiro, Cruz, Alves, em 2012. No segundo eixo, discutem-se as pesquisas desenvolvidas por nossos orientandos, as quais enfocaram a temática da família vinculada a representações sociais de diversos aspectos, tais como a representação do trabalho por estudantes da educação profissional, Amazonas, em 2009, da paternidade por mães de meninas vítimas de abuso sexual intrafamiliar, Oliveira, em 2009, de família por crianças em escolas públicas e privadas na cidade do Recife, Ribeiro, 2011, Ribeiro e Cruz, 2013, do abuso sexual infantil intrafamiliar, AS2, por professores dos anos iniciais da educação básica da Rede Municipal do Recife, Monteiro, em 2012, da vitória ou derrota segundo atletas adolescentes do esporte de alto rendimento, Amblar, 2011, e da maternidade por mães de crianças com deficiência, Silva, em 2012. As reflexões e análises emergidas desses estudos trazem contribuições importantes para se compreender aspectos da formação de professores dos vários níveis e modalidades de ensino. No cotidiano da educação escolar, professores e professoras lidam em seus processos interativos com estudantes e suas diversas configurações de família. Tais experiências interativas podem mobilizar nesses docentes tanto preconceitos quanto modelos idealizados e ou estereotipados de família, os quais estão associados a questões de gênero. Dessa maneira, sem intenção, esses tabus acabam por permear as relações interpessoais desses professores e professoras na escola. Situamos ainda que a relação família e gênero, diante das profundas mudanças socioculturais recentes
integra o debate atual e que, portanto, a inauguração da Sociedade Democrática de Direitos traz repercussões da discussão dessa temática para a docência. Essa nova configuração sociocultural passou a requerer dos professores e das professoras plasticidade pessoal e aprofundamento teórico acerca desse tema em uma dimensão ampliada. De um lado, tal requerimento significa uma formação inicial docente por parte dos cursos de pedagogia e licenciaturas diversas, pautada em currículos que interroguem e discutam as categorias classe, gênero, raça, etnia, biologia, cultura, subjetividade e política, em toda a sua diversidade, divergências e conflitos. Por outro lado, a lógica é de que a formação continuada de professores e professoras possa considerar e aprofundar essas temáticas, pois os docentes muitas vezes não têm a oportunidade de acesso aos referenciais teóricos da área da psicologia na educação, nem o tempo pedagógico institucional para que possam se inserir no debate acadêmico acerca desses temas polêmicos e controversos. Uma outra razão de interesse pela análise da interface entre família, gênero e formação de professores refere-se ao clássico debate da feminização das profissões nas ciências humanas, Miller, Longin, em 2013. No caso da docência, trabalho e carreira são considerados como atividades próprias para as mulheres no Brasil, o que, de certa forma, pela inserção e pela predominância do gênero feminino nessa área, distancia a imagem dessa profissão das demais em que os homens são maioria e ocupam posições socialmente mais prestigiadas e valorizadas no mundo do trabalho. Acreditamos que inserir essa discussão na formação de professores, mesmo que de modo embrionário, pode significar uma das alavancas na necessária tematização das questões sociais amplas para aqueles e aquelas que contribuem na formação humana das novas gerações. Famílias. Alguns construtos teóricos. Adotamos como conceito de família a perspectiva de Sartre, em 2004, a qual a apresenta não como uma instituição ou conjunto de vínculos lineares marcados pela consanguinidade. Ao contrário, para a autora, a dinâmica da família é híbrida, porque suas vinculações são permeadas de continuidades e rupturas que imprimem sentido às relações. A esse argumento, acrescentamos a prerrogativa de que, historicamente, essas vinculações têm sido marcadas pela questão do gênero. Delineamos assim o conceito de família de modo amplo, por ser compreendido como instituição, grupo ou fenômeno socio-histórico, e por aglutinar distintas interpretações com a base analítica circunscrita aos parâmetros econômicos, políticos e sociais de uma dada cultura, em um contexto geopolítico e temporal específico. Aguçando o olhar sobre esse tema, definimos que sua morfologia é de complexidade e diversificação, o que implica uma multiplicidade de processos, culturas e significações que ultrapassam aspectos biológicos ou meras tipificações. Portanto, a importância do conceito de família é validada também por ser considerada a instância psicossocial constitutiva da subjetividade. Berger e Luckmann, em 1994. No que se refere à questão de gênero, desde muito tempo até a contemporaneidade, mesmo que de forma mais atenuada, tem-se na dinâmica familiar uma ordem patriarcal que permitiu o controle das mulheres pelos homens, que naturalizou a violência decorrente do mando e que se estendeu como dispositivo definidor das relações de dominação e poder. Na sociedade patriarcal, o sentido de família era impregnado de moralismo e do controle sexual típicos do respeito atribuído à linhagem. Nesse contexto, a Igreja Católica Romana instituiu a moral do casamento, a valorização da castidade e a recusa ao prazer sexual. Desse modo, a família foi concebida como um espaço de privacidade que se tornou sacralizado no senso comum. Devido à emergência desse sentimento de família inviolável,
foi construída uma série de mudanças na vivência da sexualidade e na ideia de paternidade, a partir da visão de que os filhos são propriedades dos pais. No caso do Brasil, a colonização europeia e suas diversas influências nas relações sociais produziram padrões vários de família que foram cotejados com traços que se inscreviam na configuração nativa. A esse respeito, Neder, em 2002, comenta que o desenho difuso de organização familiar fundou uma composição plural da família brasileira. Assim, sem a perspectiva de uma unidade de padronização, seja do modelo familiar europeu, seja das crenças oriundas das famílias escravas, foi iniciado o sentido de miscigenação ampla que foi sendo socialmente construído. Nas décadas de 1920 e 1930, de um modo geral, o modelo de família predominante se emoldurava a exemplo da Casa Grande patriarcal, cuja matriz política é a relação trabalho e poder. Essa matriz constituía feudos políticos que desconsideravam as famílias pobres e seus padrões de organização e sociabilidade. Foi esse modelo de família, expoente do colonialismo em seu conteúdo etnocêntrico, que alimentou o mito da harmonia racial e da visão higienista no cenário de uma sociedade rural escravista, poligâmica e machista. Juntamente com o ideário do senhor de engenho, mesclavam-se os sentidos de eugenia e de eurocentrismo que se expressavam através dos mobiliários, dos inventários, das moradias, do cotidiano e dos arquétipos da mulher branca senhora e da mulher negra escrava, que mascaravam a subordinação e a exploração em que a ideologia dominante se fundava. Nesse contexto, a educação escolar não representava um valor social, Safiotti em 2004, e a mulher foi também socialmente esvaziada, vista com fins unicamente reprodutivos. Posteriormente, as mulheres assumiram outros lugares sociais na medida em que se iniciou uma legislação de enquadramento feminino à maternidade e à profissão de professora. A poligamia masculina, no modelo Casa Grande, era justificada pela desvalorização do trabalho manual da mulher negra, que era explorada nas atividades laborais domésticas e em termos sexuais, o que era explicado como meio de integração da escravidão. O paterfamilias branco considerava-se, além de tudo, dono da mulher e dos escravos, pelo exercício da lei paterna. Naquela ocasião, a educação escolar era garantida apenas aos filhos homens, enquanto as mulheres eram educadas para obedecer à igreja, ao pai e ao marido. Com base nesse modelo, o foco de análise se situa na estrutura e não na qualidade das inter-relações, desconsiderando-se a construção social da realidade e da interatividade humana. Podemos afirmar que os pilares desse desenho social Casa Grande são a hierarquização, o poder, a subordinação e a obediência de mulheres, escravos e crianças versus a autonomia e autoridade dos homens. Assim, o espaço da casa foi delimitado para as mulheres até o século XIX, o que preservou o sentido intimista de família, no qual a mulher foi considerada, em compensação, como a rainha do lar. No século XX, diversos fatores levaram a mudanças nos sentidos de família. Assim, na atualidade, a família é entendida de modo multifacetado e instituída nas próprias contradições cotidianas que a circunscrevem. É, portanto, permeada por conflitos de diferentes ordens, dinâmicas e sentidos. Compreende-se, então, que não se tem uma teoria única de família que possa explicar sua complexa arqueologia. Para Duarte, em 1994, a ideia de família tem um valor significativo na sociedade brasileira, indo desde a concepção de linhagem das elites à noção prática da família nuclear das camadas populares. De qualquer modo, o sentido ampliado de família nos conduz ao reconhecimento de que o vínculo, sanguíneo ou relacional, entre determinadas pessoas, construído entre elas, a define, mesmo sem linearidade, da vinculação estreita e duradoura, e as leva ao cumprimento de direitos e obrigações mútuos. Essas interações familiares
são impregnadas da questão de gênero que discutiremos a partir desse ponto. A interface da questão de gênero e os sentidos construídos e compartilhados de família. A despeito de seu caráter problematizador, podemos afirmar que na sociedade em geral, um sistema de dominação masculina coexiste com outros universos de gênero, sendo aquele institucionalizado e internalizado. Tal agenciamento organiza os vários aspectos da vida social. Cultura, ideologia, violência, sexualidade, reprodução, divisão do trabalho, organização do Estado e práticas discursivas. Carvalho, em 2003. Assim, tem-se a clareza de que a questão de gênero é oriunda de relações assimétricas, a partir das desigualdades sexuais ancoradas na visão de determinismo biológico, o que trouxe repercussões culturais aos modos de vivenciar a dimensão humana de gênero nas sociedades ocidentais. No âmbito da família, essas relações desiguais implicam dominação por se inscreverem em relações de poder em que o princípio masculino é tomado como medida de todas as coisas. Bourdieu, em 1999. Nesse sentido, o gênero se insere nessas relações, contribuindo na construção da identidade social e pessoal, nas quais o feminino é desvalorizado e subjugado. Segundo Butler, em 2003, é estreita a relação entre gênero e poder. Tanto no mundo do trabalho como nas relações sociais, tem-se embutida uma relação de poder entre os gêneros. Por isso, a definição de qualificação, de carreiras e de promoções não é só diferente para homens e mulheres, mas, sobretudo, em cada situação concreta, remete às relações de força. Lobo, em 1992. Nesse aspecto, a matriz de relações hierarquiza o que é típico do masculino e do feminino como uma heterossexualidade compulsória, ou seja, haveria um sistema binário dos gêneros caracterizado por uma relação monista entre gênero e sexo. A esse respeito, podemos dizer que o gênero é associado à normalização do masculino e do feminino. Butler, em 1998. Para Louro, em 2008, esse sentido de ordem é reconfigurado na dinâmica da prática, pois a imprevisibilidade é inerente ao percurso, o que significa dizer, em outras palavras, mesmo com a ordem instituída, há espaços para contraposição e desordem. Simbolicamente, tem-se que as mulheres foram atribuídas responsabilidades pelas mazelas do mundo e, por conseguinte, elas não desfrutavam de direitos civis ou legais, não podiam votar, participar de atividades ou ocupar cargos públicos, além de ficarem excluídas do convívio social, sendo confinadas em espaços próprios no âmbito privado, semelhante às crianças e aos escravos. Até o século XVIII, predominou essa perspectiva naturalista que diferenciou os sexos, cabendo aos homens a participação em atividades intelectuais, artísticas e sociais, e às mulheres o cuidado com os filhos e com a casa, a alimentação e a sua sobrevivência. Em outras palavras, a demarcação e subordinação da sociedade patriarcal tem duas dimensões intrínsecas básicas: a dominação do pai e a dominação do marido, nessa ordem. Terborn, em 2006, página 29. Então, entende-se a construção do lugar social concedido à mulher como o lugar de rainha do lar, cujo papel seria marcado pela função de cuidar dos filhos e pelas atribuições da organização e manutenção da casa. Vale destacar que as igrejas cristãs também responderam por essa inferiorização da mulher, a partir da acusação do pecado original atribuído. Dessa forma, a mulher receberia punição por meio da subserviência e obediência, como expiação da culpa pela transgressão às ordens divinas na origem da vida humana. Assim, a civilização foi sendo gestada com a predominância da cultura androcêntrica, na qual o falos indica a superioridade e o poder do macho sobre as fêmeas.
Mesmo com todo esse entorno, as mulheres lutaram historicamente por igualdade e justiça, e especialmente por liberdade e equidade em relação às condições dos homens. Nas mudanças do capitalismo do século XIX, elas passaram a entrar no mundo do trabalho formal, e o acesso aos níveis mais altos na escolarização permitiu a construção paulatina de sua autonomia e independência. Esses diferentes papéis que foram assumidos pelas mulheres nas sociedades capitalistas passaram a reconfigurar seus lugares de autoridade e de hierarquia no âmbito privado e na situação doméstica da família. Destaquem-se, nesse processo, as contribuições do movimento feminista tanto para as questões de gênero quanto em relação à sexualidade, complexificando os modos de ser família. Scott, em 2005, afirma que o gênero seria um meio de decodificar o sentido das relações complexas entre diversas formas de interação humana e de tentar compreendê-las, como vimos nos vários estudos a seguir descritos. As estratégias e procedimentos de construção e análise dos resultados. A despeito da singularidade do elenco de estratégias e de procedimentos investigativos dos diferentes estudos, adotou-se em comum uma perspectiva plurimetodológica de análise e devolução progressiva dos achados aos participantes. Cruz, em 2006. Nos distintos estudos, os participantes de cada pesquisa pertenciam a diferentes grupos e faixas etárias: estudantes, crianças, adolescentes e jovens, mães e professores, adultos. Como instrumentos foram realizados questionários de associação livre, QAL, questionários de hierarquização de palavras, desenhos a partir das palavras hierarquizadas, entrevistas e grupos focais. Os QAL de cada estudo apresentavam termos indutores diretamente relacionados ao objetivo de investigação de cada pesquisa. Na hierarquização, os participantes elegiam critérios de escolha de palavras, por atribuição de ordem de importância decrescente. Na análise, os dados dos QAL e os questionários de hierarquização foram submetidos ao software Evoque, de tratamento estatístico dos dados, e as entrevistas e grupos focais receberam a análise temática de conteúdo segundo Bardeen, em 2004. Na perspectiva da devolução progressiva dos achados aos participantes, os resultados das análises parciais de cada etapa eram apresentados na etapa subsequente. Na realização dos grupos focais dos distintos estudos, fez-se a devolução aos participantes das análises da fase 1 dos QAL e, ao mesmo tempo, tal procedimento impulsionou e alimentou o debate desse momento. No presente estudo, retomamos o conjunto de resultados dessas pesquisas e procedemos a um percurso analítico e reflexivo. Primeiro, fizemos a leitura flutuante ou escaneamento de todos os extratos de falas em que a tematização da família foi abordada. Nesse tipo de leitura, examina-se de maneira cuidadosa, mas rápida, o material com o objetivo de identificar e escolher os trechos para uma análise mais aprofundada. Assim, recortamos os excertos que remetiam à questão de gênero e realizamos nova leitura transversal dos achados. Após as análises em detalhes dos extratos selecionados, levantamos algumas unidades temáticas de sentido. A partir da interpretação do conjunto de falas, remetemos à interface família e gênero, que será discutida a seguir. Gênero e sexualidade, definindo os conceitos de boa família, má família, família estruturada, família desestruturada. Na análise transversal das distintas pesquisas, emergiram sentidos, funções e identidades atribuídos à família e foram listados atributos consensuais que caracterizam um monismo sexual. De maneira clara ou implícita, a ideia do que é uma boa ou má família, família estruturada ou família desestruturada, é permeada pela trama da questão de gênero, obviamente entrelaçada também pelo foco da sexualidade. Assim, os sentidos compartilhados acerca do masculino e do feminino, em Alvarenga em 2007, e do lugar do gênero e da sexualidade na convivência familiar, começaram a tomar forma.
Pareceu-nos, num primeiro olhar, que os participantes adultos remetiam suas concepções de família a um sentido conservador, cunhado segundo as noções de fidelidade e/ou promiscuidade sexual feminina. Isto significa dizer que os adultos atribuíram à base de manutenção da família a fidelidade feminina, bem como atribuíam às mulheres, da mesma forma, as várias mazelas nas relações sociais e até a violência sexual como decorrência do que consideram promiscuidade sexual. As mulheres em situação de recasamentos foram consideradas promíscuas. As crianças, por sua vez, pareceram-nos reproduzir esse mesmo sentido tradicional. Elas focaram a estrutura mononuclear da família como a verdadeira família, ou seja, argumentaram sobre a representação da família idealizada versus o que consideram o sentido de desestrutura familiar. Anunciaram seu descrédito aos diferentes arranjos familiares que elas próprias vivenciavam. Portanto, não validavam esses arranjos como um legítimo sentido de família. Ribeiro Cruz, em 2013. Podemos afirmar que, em vários estudos, a família em situação de vulnerabilidade econômica foi considerada também pelos professores as desestruturadas. Cruz, em 2006, Ribeiro, em 2010, Monteiro, em 2012. E ficou evidente a condição econômica como valor social. Para os participantes, as famílias pobres não contam com a presença paterna, o que as tornaria inferiores. Mesmo com a ausência paterna, nos diferentes contextos e grupos, a tentativa das mulheres foi preservar o lugar paterno na dinâmica familiar. Ao mesmo tempo, fizeram julgamentos morais e estereotipados sobre as outras mulheres. Nesses casos, associaram recasamentos e distintos arranjos familiares ao descaso feminino, no cuidado com os filhos e/ou à promiscuidade das famílias pobres. A gramática de culpabilização do outro associado ao gênero foi localizada nos diversos estudos por meio de tematas, que evidenciaram uma relação simbólica de preservação dos modelos tradicionais atribuídos culturalmente à família, ao feminino e ao masculino. Chamou-nos especialmente a atenção nas falas dos participantes, sobretudo no grupo de professores, o fato de que no Brasil, apesar de a mulher ser considerada a cabeça da família, Brasil 2012, persistiu a crença compartilhada da submissão feminina e modelos familiares pautados na sociedade patriarcal. Giffen, em 1994, Lewis, em 1987, Scott, em 2005, Simões Barbosa, em 2001. Mesmo quando não eram questionados sobre esse modelo. Nos distintos estudos foi preservado o lugar paterno da dinâmica familiar, o masculino ancorado no modelo patriarcal e a crença compartilhada da submissão feminina iniciada na relação com seus pais. Sabemos também que a submissão feminina não deixa de existir quando a mulher é considerada chefe de família. Muitas vezes, ela é a provedora da família, contudo, não pode decidir sobre como gastar o dinheiro que ganha com o seu trabalho, cabendo ao homem da casa ou da família ampliada essa decisão. Segundo Sartre, 2004, muitas mulheres pobres desistem de trabalhar fora de casa para não continuarem sendo exploradas pelos seus companheiros. No que se refere à relação família, gênero e aprendizagem escolar no estudo de Cruz em 2006, sinalizamos zonas de convergências temáticas relativas às famílias, sobretudo as que se encontram em situação de vulnerabilidade econômica, como as dos alunos da escola pública. Embora o objeto de investigação daquela tese de doutorado tenha sido o fracasso escolar em matemática, a família do aluno da escola pública foi responsabilizada pelo insucesso na aprendizagem porque considerada desestruturada e sem moral. Nesse caso, essa desqualificação foi atribuída aos rearranjos e recasamentos tão usuais na contemporaneidade, mas desaprovados segundo a moral cristã dos participantes. Ainda nesse estudo, as meninas foram consideradas menos inteligentes para aprender matemática, e os estudantes das ciências exatas que fracassaram em matemática
explicaram que a culpa do fracasso em cálculo era das professoras do fundamental que não sabem matemática, uma clara alusão ao feminino e às profissões. Outro exemplo da questão de gênero apareceu em relação à sexualidade e à diversidade sexual entre os docentes, consideradas pelos estudantes da educação básica e da educação superior como a causa de conflitos e tensões na aprendizagem em matemática. Um exemplo de discriminação de gênero relacionado ao insucesso escolar foi assim registrado. Também o professor não sabe nem ensinar, todo gay. Houve outras ilustrações na fala em que o professor de matemática foi culpabilizado pelo fracasso do aluno ao ser representado pelas imagens de gay, boiola, mamão e florzinha, denotativas de processos de exclusão social a partir do gênero. Naquela ocasião, os professores testemunhavam sobre esse estranhamento acerca da diversidade sexual. A esse respeito, falaram de seus sentimentos de despreparo para além do conteúdo formal disciplinar e discorriam sobre suas queixas e suas explicações para a não aprendizagem em matemática. Chega aluno de todo jeito, tem menina que se esforça, mas não dá, tadinha. Nesses extratos, encontramos exemplos de que a educação escolar consolida, nas práticas sociais, diversos modos de exclusão, pois ainda tende a cindir corpo e mente, separar razão e sensibilidade, definir o que é típico do masculino e do feminino, como ações e procedimentos que não seriam resultados de processos culturais e socio-históricos. Amazonas, em 2009, investigou os sentidos do trabalho entre estudantes de cursos do Sistema S, o qual se refere ao conjunto de organizações voltadas para a educação profissional, assistência social, consultoria, pesquisa e assistência técnica, tais como Senai, SESI, Senac, SESC, entre outras. Nesse estudo, vimos que os participantes associaram o trabalho ao seu projeto de vida, como sendo de viabilizar seu desejo de formar sua família. Ou seja, a ideia compartilhada pelas novas gerações de jovens das camadas populares se respalda na memória social do pai provedor e protetor, com os sentidos simbólicos do gênero masculino ancorados no modelo patriarcal. Nesse exemplo, o aluno da escola pública não poderia dar continuidade aos estudos e, em tese, seria fadado ao insucesso, porque menino tem que trabalhar. Cruz em 2006, Amazonas em 2009. Ou seja, de um lado, por mais que seja positivo o desejo de sustentar a própria família com seu trabalho, os jovens ancoram o sentido compartilhado do masculino provedor. Por outro lado, o trabalho no mundo público, cada vez demandando mais exigência de qualificação, requer continuidade dos estudos. Nessa dupla e oposta necessidade, as estatísticas apontam que a sobrevivência garantida pelo macho provedor tem mais força, sendo justamente essa população jovem masculina que evade da escola. No Brasil, 16,7% dos adolescentes entre 15 e 17 anos não frequentavam mais a escola em 2010, Unicef em 2013. Um dos motivos que alegam para o abandono dos estudos é a difícil conciliação entre estudos e trabalho, seja nas regiões brasileiras de economia aquecida, nas quais as oportunidades afloram, seja nas regiões mais pobres, em que buscam as possibilidades de autossustento e do sustento de sua família. Da mesma maneira, modelos tradicionais atribuídos culturalmente ao feminino e ao masculino também apareceram de modo similar para os atletas adolescentes inquiridos por Amblar, em 2011. Todavia, ficou evidente a diferença de projetos de vida a partir da questão de gênero e da pertença social dos participantes. Os adolescentes desse grupo, que pertencem às camadas economicamente médias, disseram que os projetos de vida dos seus pais os vinculavam à vitória e à vida profissional consolidada, ou seja, o sentido de que se assumissem o lugar de macho ganhador e provedor. Nesse caso, os adolescentes se reconheciam como o próprio pai, modelo de provedor, o macho, que garante o sustento e a continuidade dos estudos dos filhos e viam o esporte competitivo como uma boa aprendizagem para a vida futura. O sentido do macho provedor
também emergiu nas falas dos adolescentes das camadas populares, o que sugere a aproximação do sentido de família, determinado pelo gênero, nos dois grupos de participantes. Para as meninas adolescentes, os projetos de vida se voltaram com o objetivo de atingir resultados esportivos, apenas como possibilidade de causar boa impressão, de conseguir índices e classificações de ser vencedora como lazer ou passatempo, sem que houvesse nenhuma vinculação com a vida profissional delas. Novamente emergiu um sentido da mulher submissa e a preocupação com a estética pessoal que seduz os homens e que as entroniza como a rainha do lar. No dizer de Coutinho e Menandro, em 2009, a sociedade machista escamoteia, por meio da designação de que ela é a dona de tudo, a sua real situação de subserviência. No estudo de Oliveira, em 2009, a relação gênero e sexualidade foi evidenciada entre as mães de meninas abusadas sexualmente por seus pais que buscaram explicações de ordem socioeconômica para justificar os atos de seus companheiros. As participantes deram continuidade aos marcadores sociais que atribuem à mulher-mãe a função de cuidadora e zeladora da prole. Ilustra essa designação o seguinte trecho. Ele só ficava assim quando estava sem dinheiro, ele só fazia essas coisas quando bebia. Nesse estudo, as mães justificaram o abuso sexual do pai contra as filhas pelo uso do álcool ou falta de dinheiro, e algumas recolocaram a culpa nas próprias filhas, que consideraram meninas sedutoras. Ou seja, as vítimas foram corresponsabilizadas por suas mães pelo abuso sexual intrafamiliar que sofrem. Oliveira em 2009, Monteiro em 2012. Tal achado apresenta o feminino relacionado à sedução, confirmando a crença histórica da mulher responsável pelo pecado original, disseminada pela moral cristã. Chamou nossa atenção nos estudos que abordaram a questão do abuso sexual intrafamiliar, em particular, a omissão relativa ao abuso sexual cometido contra meninos, como se essa situação fosse inexistente ou não merecesse ser relatada. Um dado interessante relativo ao gênero e à sexualidade apareceu nos sentidos de família das mães de filhos com deficiência. A sexualidade destas mulheres foi considerada por elas próprias como pecados da juventude. Além disso, essas mulheres expressaram a crença de que precisariam ser purgadas de seus pecados. Assim, acreditam que foram absolvidas desses pecados, a vivência da sexualidade, por terem gerado filhos deficientes e pelo desvelo que experimentam nos cuidados com essas crianças. Silva, em 2012. Nesse caso, a questão de gênero é clara nas demandas que são requeridas a essas mães. Dedicação e exclusividade ao filho com deficiência, que tipificam o trabalho e o cuidado com os filhos. Essa condição, atribuída como exclusividade às mulheres, é um dos atributos que preserva os sentidos da família sacralizada, idealizada e disseminada como modelo de família. Considerações finais. Neste capítulo, analisamos dados de pesquisa que abordaram sentidos de família. Em uma revisita aos achados, encontramos interfaces com a questão de gênero. Uma das motivações que nos levaram a essa releitura dos estudos estava relacionada às inquietações sobre a emergência desses componentes nos dados gerados nesses estudos, que não foram, porém, analisados nos estudos originais. A alocação dessas categorias numa dimensão secundária nos processos de pesquisa nos leva a tecer inferências de que as temáticas parecem ser desafiadoras, uma vez que ainda são permeadas de tabus e de preconceitos a serem ressignificados na sociedade contemporânea, e em particular na formação dos professores. Elegemos os professores e professoras como atores de nossas preocupações, porque eles e elas, na interação do cotidiano da educação escolar, são profissionais em permanente processo de aprendizagem e de reflexão, nos vários níveis e modalidades de ensino. Entretanto, muitas vezes, essas interações são revestidas de sentidos essencialistas e naturalizantes. Concluímos que, em especial, as construções de gênero ainda são eivadas de conotações negativas e carregam traços de tempos históricos
pregressos que foram marcados pelo autoritarismo do poder masculino. Nesse sentido, mais do que conclusões, nossa reflexão aponta para a necessidade de estudos e pesquisas que investiguem de maneira mais sistemática os processos interativos que permeiam as relações entre professores, estudantes e suas famílias. Tais investigações poderão identificar e problematizar questões humanas mais amplas, as quais criam demandas importantes de aprofundamento na formação inicial e continuada de professores e professoras.